tarde, o meu nome é Felipe e hoje eu vou apresentar o trabalho Caracterização Geomorfológica e Análise dos Impactos Ambientais da Urbanização nas Faixas Marginais do Rio Pirajibu, região de Sorocaba, São Paulo. Esse trabalho aqui ele foi originalmente apresentado como um trabalho de conclusão de curso em 2019 e ele foi orientado pelo professor Dr. Emerson Martins de Arruda. E bem, para introduzir o trabalho, eu vou apresentar alguns dos aspectos mais gerais dele. Esse trabalho aqui ele foi construído como uma expansão de uma pesquisa de iniciação científica que foi desenvolvida ao longo de 2018. E para embasar esse estudo, o conceito de bacia hidrográfica foi utilizado como uma categoria básica de análise para a proposta do trabalho, onde essa bacia hidrográfica ela vai conter diferentes elementos da paisagem e esses diferentes elementos vão estabelecer essas diversas inter-relações entre si. E essas inter-relações elas vão caracterizar um sistema. E todos esses elementos e fenômenos eles podem ser tanto físicos naturais quanto antrópicos. E para embasar a corrente teórica do trabalho, ele foi utilizada a corrente de estudo da ciência geomorfológica, que vai se caracterizar com o estudo da análise do relevo em conjunto com a dinâmica hidrográfica, onde você vai caracterizar todos os elementos da paisagem e vai identificar quais são esses impactos que são provenientes principalmente da urbanização nas faixas marginais do Rio Pirajibu. Então esse é o enfoque do trabalho. São os principais impactos que foram provenientes dessa urbanização e quais as consequências que elas tiveram nas faixas marginais do Rio Pirajibu. Como objetivo geral, esse trabalho aqui ele teve a caracterização geomorfológica da bacia do Rio Pirajibu e análise dos principais problemas ambientais nos setores urbanizados e suas faixas marginais. E como objetivos específicos, ele teve a compartimentação geomorfológica da bacia em diferentes unidades de relevo e análise dos impactos ambientais da urbanização em diferentes pontos do Rio Pirajibu, com enfoque nas suas faixas marginais. E como referencial teórico, destacam-se três áreas importantes dentro desse trabalho. Em primeiro, a geomorfologia nos estudos ambientais, que vai destacar a importância do estudo do relevo nas análises de cunho ambiental. Em segundo lugar, você tem a importância do recorte espacial da bacia hidrográfica, onde a bacia hidrográfica desponta como uma unidade de escala de análise ambiental, a partir da correlação dos seus diferentes elementos, tanto antrópicos quanto naturais. E em último, mas não menos importante, que é a importância do uso dos solos nas áreas marginais, onde essas faixas marginais ou as planícies fluviais dos rios, elas são importantes áreas em meio à dinâmica hidrológica, por isso o seu planejamento antes de qualquer tentativa de uso e ocupação do solo é indispensável. O principal método adotado durante a pesquisa foi o da abordagem sistêmica, mais precisamente baseado no conceito de geossistema que foi influenciado por Sochava. No geossistema, dentro de um espaço geográfico, você encontra diferentes elementos naturais que se relacionam entre si, estabelecendo uma certa dinâmica ambiental. E a partir do momento que você tem ações antrópicas que transformam esse determinado sistema ambiental, você vai ter algum tipo de consequência conforme esse sistema ele tenta se reajustar às novas mudanças e transformações. Por isso, o enfoque do trabalho foi o estudo desse sistema ambiental e quais foram as principais mudanças a partir da influência dessas ações antrópicas. A metodologia do trabalho ela foi realizada em diferentes passos. Primeiro ponto foi realizada a revisão bibliográfica e a organização da documentação cartográfica da área. E depois, em segundo ponto, foi realizada a caracterização geomorfológica e a elaboração de diferentes mapas da área de estudo, como mapa hipissométrico, mapa de declividade, mapa geológico, os modelos numéricos de terreno, mapa de unidades de relevo e mapa de lineamentos. Depois foi realizada uma análise ambiental das faixas marginais fluviais urbanizadas. Depois foram realizadas a análise sistêmica de diferentes pontos-chave que foram selecionados na alta, na média e na baixa bacia, que estão representando as diferentes unidades de relevo que foram categorizadas ao longo da análise. E também foram realizados os trabalhos de campo na área de estudo. Aqui eu vou caracterizar um pouco da área de estudo, que é a bacia hidrográfica do Rio Pirajibu. Ela está localizada no estado de São Paulo, entre os municípios de Sorocaba, Itu, Alumínio e Mairinque. Aqui você consegue observar um pouco da hipissometria da bacia do Rio Pirajibu, onde a porção sul da bacia, que é a sua alta bacia,
contém as altitudes mais altas, que chegam a 1.039 metros, e na medida que ele se aproxima de Sorocaba e do rio Sorocaba, que é o curso principal, ele vai diminuindo, alcançando as altitudes de 552 metros a sua baixa bacia. Nesse mapa aqui também é possível observar as principais estradas que passam pela bacia do Rio Pirajibu, que é principalmente a SP-280, que é a Castelo Branco, SP-270, que é a Raposo Tavares, e a SP-075, que é Castelinho. E você observa também alguns pontos de urbanização aqui, principalmente em Sorocaba, Alumínio e Mairink. Agora eu vou apresentar um pouquinho dos resultados e as discussões do trabalho. Primeiro ponto, os resultados eles foram divididos em dois diferentes enfoques. O primeiro vai estar centrado numa análise mais estrutural da bacia, com foco nas questões a respeito do relevo e da litologia. E em segundo ponto, vai estar priorizada a análise ambiental de diferentes pontos-chave que foram selecionados ao longo da bacia. E por último, vai realizado um estudo sistêmico da bacia, através da divisão em alta, média e baixa bacia. Este aqui é o mapa geológico da bacia do Rio Pirajibu e suas principais unidades litológicas. Você tem tanto unidades sedimentares, unidades graníticas e unidades metamórficas. Você tem a bacia sedimentar do Paraná aqui, que é predominantemente representada pelo grupo Itararé. Você tem também os granitos Sorocaba, São Francisco e São Roque. E você tem as rochas metamórficas e metasedimentares do grupo São Roque. Esses aqui são alguns dos principais lineamentos que influenciam litologicamente na bacia do Rio Pirajibu. Esses lineamentos e os falhamentos eles estão primariamente no sentido nordeste e leste-nordeste. E alguns dos principais falhamentos e lineamentos que influenciam no local são Jundiovira, Taxaquara, Pirapora, Mairink e Moreira. E eles são importantes porque eles influenciam na disposição das formações graníticas e metamórficas do local. E alguns deles ainda alteram o padrão de drenagem da bacia. E para a caracterização da bacia do Rio Pirajibu, ela foi dividida em várias unidades de relevo diferentes, conforme as principais características da geomorfologia do local. Você teve a unidade de relevo 1, mais próxima da alta bacia, você teve a unidade de relevo 2, na transição da média da alta para a média bacia, você teve uma unidade de relevo 3 na transição da média para a baixa bacia, e você teve a unidade de relevo 4, que está relacionada à baixa bacia. Aqui você tem um pouco da caracterização das principais unidades de relevo que foram apresentadas no slide anterior. Você tem a unidade 1, que é da alta bacia, que são os interflúvios de topos aguçados, bem dissecados, as vertentes bem declivosas e os vales em V. Você tem a unidade 2, que são os interflúvios com topos alongados e menos aguçados, as vertentes de declividade intermediária e vales bem dissecados. Você teve a unidade 3, que está relacionada à transição da média para a baixa bacia, onde os interflúvios são de topos mais longos e suaves, as vertentes são mais retilíneas, os vales são mais amplos e as planícies são mais desenvolvidas. E você tem a unidade 4, que já está relacionada à baixa bacia, próxima à sua confluência com o rio Sorocaba, onde o relevo é mais suave e plano, os interflúvios são mais convexizados e os vales mais desenvolvidos, com planícies e terraços mais extensos. Bom, para comparação das diferentes unidades de relevo, aqui são apresentados alguns perfis topográficos para que essa análise possa ser realizada com mais detalhe. Aqui é apresentado os mapas das APPs legais da bacia do Rio Pirajibu. Aqui você pode ter uma comparação das APPs com as áreas urbanizadas dos diferentes municípios por qual a bacia do Rio Pirajibu passa. Você tem principalmente um destaque aqui nos municípios de Mairink, Alumínio e Sorocaba. Aqui você tem o mapa de declividade da bacia do Rio Pirajibu, onde você tem as declividades mais altas da alta bacia, com declividades entre 47% e 30% e algumas até superiores a 47%. Você tem as declividades da média bacia entre 30% e 12%, algumas chegando até 30%. E você tem a baixa bacia, que é a declividade mais baixa, entre 3% a 5%. E para continuar um pouco dessa análise ambiental da bacia do Rio Pirajibu, foram selecionados os diferentes pontos-chave e neles foram destacados essas imagens do Google Earth e os perfis topográficos que vão auxiliar um pouco no entendimento dessa dinâmica ambiental da bacia do Rio Pirajibu. Nessa imagem aqui é possível observar também o curso principal do rio em azul
destacado na imagem. Essa imagem aqui ela representa o Vale do Córrego do Varjão em Mairinque, que é uma área próxima às nascentes desse córrego, que é considerada como um ambiente frágil. Nessa área aqui você teve um alto índice de declividade e nela foram retiradas a maioria da vegetação das encostas. Por isso, há instabilidade das vertentes, há o surgimento de feições erosivas e o aumento da carga de sedimentos, que pode causar o assoreamento dos cursos fluviais. E também aqui nessa imagem é possível observar que ela é uma área bem urbanizada. E por ser uma área bem urbanizada, há a impermeabilização dessas encostas e nisso aumenta o risco de enchentes e alagamentos nas áreas mais baixas, próximas à rodovia. E também nessas áreas próximas às faixas marginais, há a instalação de diferentes indústrias, que pode gerar poluição por esgoto e efluentes industriais. Esse ponto aqui é o Vale do Córrego do Varjão, que é um dos principais afluentes do rio Pirajibu, ainda na alta bacia, só que dessa vez em alumínio. As características das encostas e da faixa marginal nesse ponto ainda é bem semelhante daquelas que são encontradas em Mairinque. Só que alguns dos processos de uso e ocupação do solo são diferentes. Em alumínio aqui, por exemplo, é bem forte o processo de mineração. Por isso, além dos problemas que você já encontra decorrentes dessa urbanização, como enchentes, alagamentos e a poluição, você encontra também essa poluição, mas dessa vez por efluentes provenientes desses processos de mineração. Então você encontra mais um problema relacionado aí aos processos de uso e ocupação do solo em alumínio. Esse ponto aqui está relacionado a uma área de chácaras na média bacia, onde predominam em sua maioria as chácaras que são localizadas próximas a APPs, além de diferentes atividades do setor agropecuário. Você encontra também nessa área diferentes represamentos, nos quais os moradores utilizam para coleta de água. E apesar desse relevo ele ser mais propício à ocupação, o planejamento aqui também é muito importante, porque diferentes problemas ambientais também podem ser encontrados, como a erosão acelerada pelo cultivo de animais e pelo plantio, a poluição do rio, do solo e do lençol freático por diferentes agroquímicos. Esse aqui é um outro ponto na média bacia, dessa vez está relacionado a um bairro rural. Aqui você tem alguma presença de chácaras e alguns empreendimentos privados, além da prática da agricultura. E aqui também você está se aproximando dos bairros mais urbanizados próximos a Sorocaba. Então aqui você encontra já uma situação de um pré-urbano. Também você pode observar aqui algumas ocupações próximas às faixas marginais do rio Pirajibu. Esse ponto aqui já se relaciona ao setor de chácaras na Baixa Bacia. Aqui estão localizadas diferentes propriedades nas áreas de APP do rio Pirajibu. E você também observa que muitas delas já estão no estado de urbanização já, o que indica que elas estão ainda mais próximas dos bairros mais urbanizados de Sorocaba. Aqui você encontra diferentes problemas ambientais, como a retirada da vegetação das margens e das vertentes, o transporte excessivo de material e a poluição. Essa imagem aqui ilustra bem a dinâmica ambiental do rio Pirajibu nas áreas da sua baixa bacia, já no município de Sorocaba, próximo aos bairros Vitória Régia e Éden. Aqui você consegue observar bem como a urbanização ela avançou bastante em direção às faixas marginais do rio Pirajibu. E nesse ponto aqui, o principal problema está relacionado às enchentes e às inundações. Principalmente no bairro Vitória Régia, aqui onde está localizada a confluência do rio Sorocaba com o rio Pirajibu, principalmente nas estações mais chuvosas. Bom, e para finalizar a apresentação aqui, eu vou apresentar um pouco das considerações finais. O primeiro ponto é uma ênfase na importância do estudo dessa condição ambiental dos recursos hídricos nas áreas urbanas e a análise das principais áreas de vulnerabilidade e dos impactos que nelas podem ocorrer, com ênfase nas faixas marginais. Em segundo ponto também é a importância da bacia hidrográfica do rio Pirajibu e a constituição de um arcabouço teórico para eventuais estudos que futuramente possam ser realizados. Esse trabalho aqui ele também possibilitou questionamentos a respeito do uso e ocupação do solo ao longo da bacia, compreendendo uma análise mais profunda de um dos afluentes mais importantes da margem direita do rio Sorocaba, e também a relevância do planejamento urbano e ambiental para que problemas como os que foram observados ao longo desse trabalho aqui possam ser evitados no futuro. E assim eu concluo essa apresentação. Muito obrigado.